Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos trazer o tema da Palavra de Deus. Como é importante para nós cristãos sempre termos como centro da nossa fé, da nossa espiritualidade, a Palavra de Deus, que junto com a Eucaristia são para nós alimento, que nos fortalece, que nos mantém de pé na nossa fé, que nos impulsiona para irmos à frente, para seguirmos o nosso caminho, que nos convida a formarmos grupos, a viver em comunhão, a participar da igreja, da comunidade, que nos impele a fazer caridade, a ir ao encontro do irmão, a repartir o que somos e que temos. Então veja, a palavra de Deus, ela, como diz o profeta, ela não pode voltar sem cumprir a sua missão. É como a chuva, como nós cantamos, é como a chuva que lava, que purifica, que restaura, que dá vida. A palavra de Deus é assim, ela tem esse efeito de nos abastecer, de nos orientar, de nos mostrar o caminho, de nos corrigir. Deus, pela sua palavra, nos orienta, nos mostra o caminho, nos dá a direção e nos corrige também, porque muitas vezes estamos obcecados nas nossas ideias, muitas vezes estamos enganados naquilo que pensamos e Deus vai nos corrigindo, vai nos mostrando o caminho através da sua palavra. O Papa tem insistido muito na centralidade da palavra, proclamar a palavra num mundo muitas vezes surdo à voz de Deus. Há muita gente que está afastada de Deus. Há muita gente que é surda e não quer ouvir a voz de Deus. Temos aquele texto tão bonito que Jesus diz: quando você quiser orar, entra no quarto, não precisa fazer tanto barulho. Se você quer fazer jejum, não faça cara feia de coitado, de condenado, para que as pessoas percebam. Não, faça em silêncio, Deus sabe, aceita o seu jejum e depois reparte esse jejum com o teu irmão. Se você der esmola, não publique isso, não fique contando para todo mundo o bem que você fez. Faz em silêncio. Então veja que Deus, pela sua palavra, Ele nos orienta como nós devemos viver. E a igreja nos propõe para que nós aprendamos a dividir, para que nós não achemos que é algo normal termos pessoas passando fome entre nós. Nós podemos intensificar as doações, mas nós também precisamos perguntar: por que a fome? Por que há pessoas que não têm? Então, e aí buscar ajudar na promoção de políticas públicas que possam dar dignidade às pessoas. O Papa recebeu em audiência, lá no Vaticano, uma delegação da Aliança Bíblica Universal, acompanhada pelo secretário-geral desse organismo, dessa Aliança Bíblica Universal, o reverendo Dirk Gevers, e pelo prefeito do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, o cardeal Kurt Koch. O Papa Francisco iniciou a sua saudação, quando recebeu essa organização, com as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Meu amor a todos vós em Cristo Jesus, citando carta de São Paulo aos Coríntios. O Papa disse que o livro dos Atos dos Apóstolos narra a difusão da palavra de Deus após o evento pascal. Depois do Pentecostes, com a força da guia do Espírito Santo, os apóstolos difundem o querigma, explicam o significado das Escrituras à luz do mistério de Jesus Cristo e advertem contra quem as utiliza com más disposições ou por interesses mesquinhos. Então, o Papa, ao receber esse grupo, a Aliança Bíblica, os incentivou para continuarem levando esse trabalho à frente. As vicissitudes da igreja nascente são semelhantes às de nossos dias. A palavra é proclamada,
ouvida e vivida em circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, de diversas formas e com diversas expressões, enfrentando sérias dificuldades e perseguições, no mundo muitas vezes surdo à voz de Deus. A igreja nascente vive da palavra e anuncia, e é perseguida, e foge com ela como única bagagem. Assim, as perseguições se tornam ocasiões para difundir a palavra, não para esquecê-la, disse ainda o Papa. E ele recordou os muitos cristãos que em nosso tempo são obrigados a fugir de sua terra, homens e mulheres que, como os primeiros cristãos, fogem levando consigo a palavra recebida, guardam a sua fé como o tesouro que dá sentido às duras e às vezes terríveis circunstâncias que têm de enfrentar. Abraçando a cruz de Cristo, veneram a palavra de Deus que dura para sempre. Quando nós nos apropriamos da palavra, quando nós aprendemos de Deus pela sua palavra, nós nunca esquecemos. Diz o Papa: queridos irmãos e irmãs, a corrida da palavra de Deus continua também hoje, e vocês, com sua atividade, se colocam ao seu serviço. A difusão da Bíblia, através da publicação de textos em várias línguas e sua distribuição nos vários continentes, é um trabalho louvável. Os dados que vocês publicam são significativos. Estou feliz de saber que esta tarefa da Aliança Bíblica se realiza cada vez mais em colaboração com muitos católicos de vários países. O Papa então concluiu pedindo ao Espírito Santo que sempre guie e sustente o serviço da Aliança Bíblica Universal. Ele é capaz de revelar as profundezas de Deus, de modo que aqueles que se aproximam do texto sagrado cheguem à obediência da fé, ao encontro com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então veja, esse serviço da Aliança Bíblica Universal não é só católico, abrange cristãos de várias denominações. Por isso a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais publicado, é publicado no maior número de línguas do que qualquer livro do mundo. Que a palavra de Deus possa ser o nosso norte, o nosso guia, a nossa orientação. Que a palavra de Deus seja para nós verdadeiro alimento. Busquemos a palavra, conheçamos a palavra, reflitamos a palavra, procuremos viver a palavra. Para isso, os círculos bíblicos nos ajudam muito. Retomemos a nossa participação nos círculos bíblicos, onde a palavra ilumina a nossa realidade e nos ajuda a caminhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.